Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Damos graças a Deus por podermos novamente estar juntos. Temos mais um dia de vida, mais este momento para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e todos vocês que compartilham com outras pessoas, a vocês que estão inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Geraldo Correia Soares, é de Itaipava, Petrópolis. Alô especial para Jandira Alves, de Maringá, no Paraná. Marli Abreu Lima, de Alto Horizonte, em Goiás. Hilda Pereira, de Mauá, São Paulo. Ela pede que continuemos orando pelos 10 dias de oração, especialmente lá na Igreja Adventista de Itapeva. Um alô especial para Noemi Oliveira, de São Paulo. Pede que oremos pela família. São mais de 27 pessoas para que aceitem a Jesus. Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. E pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente conosco neste momento que iremos estudar a Bíblia, que possamos entender e tomar a decisão de viver na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam. Tu conheces as necessidades de cada um e especialmente também abençoe o Geraldo Correia Soares, Jandira Alves, Marli Abreu Lima, também Hilda Pereira e os 10 dias de oração que estão sendo realizados lá na Igreja de Itapeva. Abençoe Noemi Oliveira e todos os seus familiares, especialmente os que ainda não aceitaram Jesus, que aceitem enquanto é tempo. São mais de 27 pessoas na família. Abençoe o Rivelino Silva e todos os demais que pedem orações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo desta semana. Estamos falando sobre livre-arbítrio e também sobre a providência divina de Deus. Deus, como nós já estudamos essa semana, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Agora, Deus tem coisas que Ele não pode fazer. A primeira coisa que Ele não pode fazer é nos forçar a amá-lo. Somos livres e a decisão tem que partir de nós. Deus, Ele não força ninguém, porque se fôssemos forçados a amar a Deus, isso já não seria amor. Então Deus, Ele nos dá essa liberdade. E nós encontramos então na Bíblia algumas passagens que nós queremos ler com vocês. Por exemplo, em Mateus capítulo 22 e no verso 37, lemos: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse, diz Jesus aqui, é o primeiro e o maior mandamento. Então, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, costumamos colocar os nossos interesses pessoais em primeiro lugar. Colocamos o nosso coração nessas coisas, o nosso amor em um bem que nós possuímos, em um carro, ou uma casa, ou um trabalho, enfim, coisas materiais. Nós, às vezes, colocamos isso acima do nosso amor a Deus. E é por isso quando muitas pessoas perdem alguns desses bens por alguma razão, alguma tragédia, alguma catástrofe, essas pessoas elas se desesperam. Por quê? Porque o coração não está em Deus, que é o primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando lemos também no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, a palavra de Deus diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor, o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então o povo de Israel já estava instruído a reconhecer Deus como o único Senhor e amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força. Exatamente isso que Jesus disse aqui em Mateus 22, 37. Jesus estava repetindo o que estava lá em Deuteronômio. Então Jesus, ele era um conhecedor da palavra de Deus, do Antigo Testamento, especificamente a Torá, que são os primeiros 5 livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia.
E Jesus conhecia muito bem. E Jesus sabia o que é que Deus queria do seu povo. Então Jesus repete aqui em Mateus 22:37. O primeiro e o maior mandamento é amar a Deus. Então, isso nos dá evidências de que Deus deseja de fato que todo ser humano o amem. Agora, nem todas as pessoas fazem isso. Infelizmente, nem todos os cristãos fazem isso. Não estou nem falando das pessoas que não são cristãs. E então por que Deus simplesmente não faz com que todos o amem? Por quê? Porque Deus ele não força. Porque se Deus forçasse o ser humano a amá-lo, não seria amor. Ainda nós lemos também no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 6, e nos versos 17 e 18, nos diz assim: Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Então vejam, Deus, ele se comprometeu para com o ser humano e que tivessem plena convicção de que Deus jamais muda. Deus ele não muda, ele é único e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E outra coisa, essa promessa que Deus fez, não podem ser mudados. Por quê? Porque é impossível que Deus minta. Então Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, é um Deus que quer salvar o ser humano, mas o ser humano é quem precisa tomar essa decisão. Tito, capítulo 1, verso 2, Tito 1, verso 2 diz: essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Vejam, a Bíblia ela confirma, Deus, ele não mente, Deus, ele não muda e ele prometeu desde os tempos eternos. Desde antes da fundação do mundo, Deus ele é eterno e o mundo veio à existência numa época aí depois que Satanás se rebelou lá no céu, é que Deus deu forma a este planeta. Então, desde os tempos eternos, Deus, ele prometeu e ele não mente. Deus, então, ele está pronto a fazer o melhor por cada ser humano. O Moisés, que escreveu também o livro de Números, no capítulo 23, verso 19, ele diz que Deus não é homem para que minta. E aqui, como lemos em Tito 1, ele não pode mentir. Então, Deus, ele sempre cumpre sua palavra e ele jamais quebra as suas promessas. Nós lemos isso com vocês também aqui em Hebreus, capítulo 6, 17 e 18. Então, se Deus prometeu, ou se Deus se comprometeu a fazer alguma coisa, a ação dele, a ação futura, é moralmente limitada por essa promessa. Não há mudança. Nós, seres humanos, sim, nós mudamos. Nós prometemos e não cumprimos. Às vezes nós mentimos, nós enganamos as pessoas. E Deus não. Ele não tem essa característica de mentir, de enganar. Então, quando nós lemos a Bíblia e encontramos essas passagens que nós acabamos de ler, que nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e maior mandamento, e que Deus, ele é eterno, e Deus, ele prometeu e ele vai cumprir, ele não mente. Então isso significa que, como Deus concede às criaturas a liberdade de escolher algo diferente do que ele prefere, então não depende de Deus o que os seres humanos escolhem, depende de nós. Se Deus ele se comprometeu a conceder o livre-arbítrio aos seres humanos e os seres humanos possuem a capacidade de exercer essa liberdade de maneiras que vão contra os desejos e ideais de Deus, infelizmente, muitas pessoas acabam exercendo a liberdade que têm dessa maneira. E, consequentemente, existem muitas coisas que ocorrem que Deus deseja que não aconteçam, mas que não são estritamente falando de sua responsabilidade. Deus ele não se alegra com o nosso sofrimento, com a nossa injustiça, com a nossa mudança de
palavra, né? Quando prometemos uma coisa e não cumprimos, Deus não se agrada. São escolhas que nós fazemos. Então isso não depende de Deus. Mas Deus, ele quer nos mudar. Deus, ele quer nos transformar. Deus, ele é paciente. Deus, ele é misericordioso. E ele espera que em algum momento nós cedamos, né, à voz do Espírito Santo e tenhamos um novo coração, uma nova mente. Vivamos uma nova vida com Cristo. Esse é o desejo de Deus. E Ele quer nos salvar. Ele quer que nós estejamos com Ele para sempre. Então não sei se você já fez alguma coisa que sabia que Deus não desejava que você fizesse. Pode ser que tenhamos feito coisas que Deus deseja que nós não façamos. E então isso ensina que nós temos a liberdade. Por exemplo, nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos descobrindo muitas verdades que às vezes a pessoa tinha ouvido alguma vez falar, mas não conhecia. Mas aqui, quando lemos a Bíblia, e é por isso que nós pedimos que você anote os versos bíblicos e sublinhe na sua Bíblia, leia, reflita. E quando nós então aprendemos na Bíblia e não praticamos, nós estamos fazendo uma escolha errada. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida transformada pelo poder da sua palavra. Nós sabemos que vivemos em uma época em que nós somos atraídos pela fascinante tecnologia, né? As coisas belas, bonitas, atraentes, mas isso nos afasta de Deus. É claro que nós podemos ver, olhar o que está acontecendo, mas não colocar o nosso coração nessas coisas, o nosso amor nessas coisas. Nós precisamos saber que Satanás, ele nos engana, Satanás, ele nos atrai com coisas bonitas, mas que no final a consequência será a morte eterna. Não essa morte que acontece todos os dias, consequência do pecado e de enfermidades que nós vivemos, mas a morte eterna, aquela morte em que, quando Jesus voltar e que o diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre, as pessoas que não fizeram escolhas certas de acordo com a vontade de Deus serão também lançadas nesse lago de fogo e enxofre. É essa morte que nós deveremos evitar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos entender cada vez mais o que Deus quer de cada um de nós e que possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo da semana. Mas lembramos a todos, a Bíblia nos diz que com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.